Olá, tudo bem com você? A gente está mais uma vez aqui com todo carinho, entrando, aos teus ouvidos, aos teus olhares, à tua percepção, com esse momento breve, que é o momento de responder perguntas. E a pergunta de hoje é a seguinte: vamos lá? Hoje é dia 1º de setembro e a pergunta que não quer calar é: qual é a religião certa? Entre todas as religiões que existem, qual seria a religião correta para seguirmos? É uma pergunta bastante relevante. Sempre foi uma pergunta bastante relevante. E também uma pergunta que, dependendo do meio onde você fizer, causa uma discussão enorme. Porque se você fizer para um judeu, ele vai dizer que a religião correta é o judaísmo. Para um muçulmano, ele vai dizer que é o Islã, né? Se você perguntar para um hindu, ele vai dizer que é o hinduísmo. Se você perguntar aí para um budista, ele vai dizer que é o budismo. Um shintoísta, ele vai dizer que é a religião deles. Enfim, são inúmeras as religiões. E por séculos e séculos, e por que não dizer por milênios, as pessoas sempre se brigaram por causa de religião. Então, você está fazendo essa pergunta para mim. Essa pergunta, com toda certeza, foi extraída de dúvidas de algumas pessoas, né? A Marielle fez essa pergunta baseado no que foi extraído de algumas pessoas que nos perguntaram. Então, nós estamos respondendo. Como nós não temos um credo pronto, como nós não temos uma instituição definida, como nós não temos uma religião, e nós não temos um credo, um artigo de fé, nós respondemos segundo aquilo que Jesus nos ensina, segundo aquilo que os evangelhos nos ensinam, segundo aquilo que as escrituras nos ensinam. E quando a gente para um pouquinho para avaliar essa questão das religiões, como sempre foi motivo de guerras, de brigas, né? A gente vê no tempo antigo os judeus lutando contra pagãos, pagãos contra pagãos, cada um em nome do seu Deus. Depois veio o cristianismo, né? Na Era Comum, e as religiões cristãs começaram também a se enfrentar guerras, reformados contra católicos, depois surgiram os grupos sectários, e enfim, até hoje todo mundo levanta uma bandeira dizendo: nós somos a religião correta. Uns porque dizem nós fomos a primeira, outros porque dizem porque nós temos a Bíblia, outros porque diz nós recebemos uma revelação especial, etc. Afinal, qual é a religião verdadeira segundo Jesus? Porque Jesus, ele foi o ápice, ele foi o próprio Deus, ele foi o verbo de Deus, a palavra encarnada. Nele diz a Bíblia que reside toda a plenitude da divindade. Então ele é o próprio Deus falando. Não são questões sistemáticas, hermenêuticas, etc. É, na realidade, o próprio Filho de Deus falando. E quando Jesus veio ao mundo, Jesus não levantou a bandeira de uma religião. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico Jesus dizendo assim: sigam essa religião ou sigam aquela religião. Ele disse apenas: me sigam. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e siga-me. Então Jesus, ele veio propor uma nova espiritualidade. Jesus, ele veio para regenerar o homem. Ele veio para dar ao homem a experiência desse novo nascimento, essa nova maneira de ver o mundo, essa nova maneira de ver as pessoas, essa nova maneira de interpretar a vida. Essa nova interpretação da vida é uma interpretação com amor, é uma interpretação fraterna, amorosa, pacífica, transformadora.
O apóstolo Paulo, quando se deparava com situações de crenças, de judeu, de pagões que viviam brigando, Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, porque a circuncisão é coisa alguma, e a incircuncisão coisa nenhuma é, mas obedecer os mandamentos de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas a fé que opera pelo amor. Jesus, quando chamava alguém como gadareno, curava-o e essa pessoa então era transformada, Jesus muitas vezes despedia essa pessoa, não para que andasse ali seguindo eles. Jesus apenas dizia: volte para a tua casa e conte para os teus familiares o que Deus fez por ti. Observe que Jesus não estava preocupado em estar segurando ou agrupando uma multidão em volta de si. O evangelho que transformava as pessoas, transformava elas em sal da terra e luz do mundo. São coisas livres, são coisas que temperam, que iluminam lugares de escuridão, lugares sem tempero, sem gosto. Então o cristão ele foi convidado a ir para o mundo e pregar o evangelho. Ele não foi convidado a participar de um grupo religioso. Então a religião é algo inventado pelo homem. A própria palavra religião vem de religare, que significa religar a Deus. E a religião jamais consegue religar o homem a Deus. O que religa o homem a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos lá. Existe uma religião certa? Não. Não existe uma religião que nós podemos dizer: esta religião é a religião correta. Esta é a religião mais adequada, que tem os credos, os artigos de fé, as doutrinas mais eficazes, mais perfeitas. Porque cada uma delas vai ter os seus argumentos. Quer sejam escriturísticos, quer sejam históricos, culturais, todas elas vão ter os seus argumentos. E todas elas vão trazer para si como sendo o caminho correto. Mas o único caminho que leva o homem à vida é Jesus. O sujeito pode estar sozinho numa ilha, dentro de uma floresta, em qualquer lugar, à medida que ele aceita o Evangelho, aceita Jesus. E Jesus regenera o coração dele, a alma dele. Essa pessoa passa a ser povo de Deus. Ser povo de Deus não é você aderir a um movimento religioso. É você ter o seu coração transformado, regenerado pelo poder de Deus que leva o homem a amar. Mas vamos falar um pouquinho de religião correta, de religião certa, que nós devemos pertencer. Vamos lá. Talvez não tenha nome, né? Mas Tiago diz assim lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Mas aquele que... Versículo 26, desculpa. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Opa, Tiago vai dizer qual a religião correta agora. E aqui eu estarei respondendo a sua pergunta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos, as viúvas, que nos nossos dias se ramificam para muitas necessidades da nossa sociedade. Temos pessoas se matando aí, pessoas não suportando mais viver, crise de ansiedade, depressão, pessoas passando necessidade, fome, tem muitas coisas para a gente fazer neste mundo. Então a Bíblia diz que essa é a religião verdadeira.
é servir o próximo. Por isso que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 25, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes, era peregrino e me recebeste, estive preso e foste me visitar. E vão perguntar, quando foi que fizemos isso? Ele dirá, cada vez que você fizeres isto ao teu próximo, a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. Então, respondendo a tua pergunta, a religião certa, a religião correta, é as tuas atitudes diante do mundo, é as tuas atitudes diante da necessidade do próximo, é as tuas atitudes diante das alternativas que você vai escolher. A religião correta é a religião que olha para o próximo e acolhe, salva, cura e que ajuda em todas as suas necessidades. O resto, irmãos, muitas vezes serve apenas para dividir, apenas para ensoberbecer, porque sabe mais ou sabe menos, ou por N motivos, porque é maior, porque é menor, porque é mais grande, porque tem mais templos, ou porque tem uma doutrina melhor, uma doutrina boa, e etc. A religião correta, irmãos, é as tuas atitudes de um ser transformado como filho de Deus, agindo com bondade, com amor, diante das necessidades deste mundo. Amém? Faça isso, viva isso, e você vai estar vivendo a verdadeira religião, mesmo que essa religião não tenha nome, porque o verdadeiro nome que nos guia no caminho da vida é Jesus, a nossa chave interpretativa, a nossa chave hermenêutica, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho da vida. Fique com Deus, muita paz, espero que eu tenha esclarecido as tuas dúvidas, e se alguma dúvida ficou, comente, eu estarei ainda fazendo um ajuste fino aqui, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado.